Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo e hoje nós estaremos falando sobre tronco SIP, tá, do produto SCAL, né? Então, o que seria o tronco SIP, né? Para que serve o tronco SIP, né? Ele é utilizado para prover comunicação entre dois ou mais equipamentos, né? Então, você tem ali o seu PBX local, né, e precisa se comunicar com um outro PBX ou uma outra filial, né, ou até mesmo com uma operadora, né, uma PSTN, né, então ali você depende de qualquer tipo de comunicação entre dois ou mais equipamentos é necessário ter esse tronco SIP, né, para que ele possa se comunicar, né. Então, no SCAL, quais as portas de utilização do tronco SIP? Né? Então, nós temos algumas portas aí, né? Então, iremos utilizar a porta 5060, utilizando o protocolo TCP e UDP para a sinalização, né? E para o RTP, que seria a sinalização de voz, né? Todo o tráfego ali durante a conversa, né? De uma chamada, né? Ele utiliza ali o RTP, né? Que ele vai utilizar as portas 10.000 até 20.000 UDP, tá? Parte de voz, 100% UDP, tá? Já a parte de sinalização, nós podemos utilizar tanto TCP como UDP, tá? E quais os tipos de troncos SIPs que existem, né, que podem ser configurados no SCAL? Então, nós temos dois tipos, né? Eu tenho o tipo o tronco SIP por IP, né, que é onde eu apenas direciono ali, né, o endereçamento IP de um dos lados, né? Tipo, por exemplo, o IP da Union é 10.00010, né? Aí eu tenho um outro SCAL ou um outro PBX que eu vou interligar via IP lá que tem lá um 92.168.010, né? Então, né, no campo IP, né, um aponta para o outro lado, né? Cada um apontando para o IP do outro dispositivo, ali já vai ocorrer a comunicação. Claro, desde que as redes se comuniquem, né, as liberações de firewall estejam totalmente de acordo, tá? E tronco SIP, né, a parte de endereçamento IP também eu tenho ela como por registro, né? Então eu tenho dois tipos de tronco SIP, um sendo por IP e o outro por registro ou por autenticação, né? E dentro do registro ou autenticação, eu tenho ele tipo servidor e tipo cliente, tá? Aqui é um exemplo de um tronco SIP por IP, né? Então eu tenho ali nessa imagem 1 aqui eu tenho dois USCAL, ou eu posso ter um SCAL com um PSTN, né, uma operadora, ou até mesmo um SCAL com qualquer outro PBX que fale SIP, tá? Então, esse SCAL aponta o IP desse outro dispositivo e assim vice-versa, ali você já vai ter a comunicação, tá? E como fazer esse tipo de configuração, tá? Primeiramente eu vou acesso o SCAL, vou lá na parte de configurações PBX, categorias, tá? E crio uma categoria do tipo 100, tá? Do tipo entrada, tá? Uma categoria de PBX, né? Falando que eu vou utilizar ali a categoria 1, tá? Uma vez criada a categoria, eu vou lá ainda na parte do menu, eu vou lá em tronco SIP. Dentro do tronco SIP eu crio o tronco. Então ali eu preciso colocar o que? Definir o nome do tronco, né? Ali na parte de categoria eu coloco uma categoria customizada e preciso utilizar o contexto entrada traço customizada, tá? Né? Você fazendo isso, ele vai liberar esses campos ao lado, né? Então ali ao lado do customizado, ali em cima da categoria 100, né, que é a categoria de entrada, eu coloco o DID que eu vou receber, né, a chamada. Então, por exemplo, se eu tivesse apenas um número, né, eu colocaria lá 1139952800. Se é uma faixa de ramal, eu consigo utilizar as máscaras, que é Z, X, N, que é padrão do dial plan,
tá? Que a gente não vai falar sobre isso daqui, não é objetivo falar disso daqui agora, tá? Mas aqui no de entrada onde você vai colocar o seu número ali. Por exemplo, se eu tenho lá uma faixa do 1000 até 1999, eu colocaria 1xxx, né? Registrar igual ou não, né? E no caso eu colocaria aqui o endereçamento IP do outro SCAL, né? Que seria esses equipamentos aqui do lado. Eu estou configurando esse à esquerda e vou conectar nesse à direita. Tá? Então, feito isso, salvou, o tronco CIP está no ar. Tá? Então, também tenho, né, o segundo tipo, né, que é o tipo por autenticação ou por registro, né? E eu vou utilizar o tipo dele sendo servidor, tá? Então, eu vou mostrar a configuração do tipo servidor, que é esse SQL à esquerda, no qual o outro PABX ele vai se autenticar nesse SQL nosso aqui, tá? Então, do nosso lado é o tipo servidor, tá? E do lado, na outra ponta, é o tipo cliente, tá? No tipo cliente, ele vai encaminhar o endereçamento IP, usuário e senha, que já é o básico, né? Uma autenticação dentro do CIP, tá? Então, do meu lado do servidor, fazer toda a parte de configuração da categoria e no tronco CIP eu vou fazer exatamente as mesmas configurações, porém, desta vez eu vou definir uma senha, né, para o meu tronco, né, e no host eu vou colocar Dynamic, tá? Por que a utilização do Dynamic, tá? Porque geralmente quando você trabalha com esse tipo de cenário, muitas das vezes esse lado aqui ele não tem IP fixo, então ele tem aquele IP dinâmico lá que pode mudar a cada reset de modem por parte da operadora, tá? Então eu não tenho um IP fixo para mim chegar no SCAL, tá? Então por isso que eu coloco dinâmica, tá? E também não tem como fazer um tronco por IP por conta, né, do outro IP não ser fixo, tá? Então feito isso, né, a configuração do meu tronco já está realizada, né? Daí aqui, essa parte é a parte que o pessoal eles confunde muito, tá? Porque quais os campos de autenticação do meu tronco para disponibilizar para o mantenedor do outro PABX? Tá? Então, na realidade, o endereçamento IP que esse cliente aqui vai ter que conectar, ele vai colocar na configuração do tronco que eu vou fornecer o endereçamento IP do meu servidor, tá? Qual que é o usuário? Lembra que a autenticação é IP, usuário e senha? Então o IP é o IP do SCAL, o usuário, tá? Não é esse campo usuário e from user, tá? Não são eles, tá? O campo usuário que eu preciso fornecer para o mantenedor do outro PBX para conectar um equipamento no meu SCAL, um entroncamento através de uma autenticação ou registro onde eu como SCAL sou o servidor, tá? Então o IP é o IP do SCAL, o usuário é o nome da conta, tá? Então nesse nosso exemplo é union-nome tronco, tá? Aqui poderia ser, né, o nome do outro PBX, algo do tipo, né, de fácil identificação, né? E a senha é esse campo aqui, tá? Então o IP do SCAL, o usuário é o nome do tronco, lembrando que o SCAL ele trabalha com usuário, empresa traço o nome do tronco, né? Então o usuário é completo, tá? Union traço o nome tronco e a senha definir senha, tá? E aqui é um exemplo, né, de uma topologia, né, onde o nosso SCAL ele é o cliente, tá? Então eu estou compartilhando dois cenários, onde eu tenho um SCAL, onde eu vou conectar num outro SCAL ou um outro PBX, onde eu sou o cliente e ele o servidor, como também eu tenho o cenário mais comum, tá? Onde você contrata ali uma operadora PSTN ali, né? Pode ser Uniontel ou qualquer outro provedor, tá? Que seja por autenticação, tá? Então esse provedor vai nos fornecer o endereçamento IP dele, o usuário e senha de conexão, tá?
E nesse momento que a gente vai ver agora é o tipo de autenticação onde o nosso SCAL é o cliente, tá? Então eu vou ter que passar as credenciais de IP, que é onde ele vai se conectar, usuário e senha para fazer as parte das credenciais, tá? Parte de categorias não muda nada, tá? E aqui é onde está a diferença, tá? Então essa questão daqui de cima da entrada customizada ou de entrada da categoria é para quando eu receber essa chamada, tá? Dessa autenticação aqui, tá? Porque por mais que eu origine essa autenticação na parte PSTN, aqui é só para estabelecer uma conexão. Uma vez a conexão estabelecida, eu tanto consigo originar chamada como também receber chamada, tá? Então, aqui é para mim receber, tá? E aqui nesses campos aqui é onde eu vou passar as minhas credenciais, que é no host é o endereçamento IP da PSTN ou de outro servidor, tá? Eu vou habilitar o registrar igual assim, tá? Porque no caso eu vou mandar um registro. Usuário e from user, ali eu já mando, encaminho ali o usuário que a operadora me forneceu, tá? E no campo da senha seria a senha de autenticação, tá? Então aqui eu tenho um endereçamento IP, usuário e senha para originar esse tipo de comunicação. Beleza? É isso, pessoal. Bom trabalho a todos, um grande abraço. Espero ter ajudado aí, colaborado com vocês.